Fala pessoal, hoje eu vou dizer para vocês como eu lidei com a minha depressão, como eu lutei com ela, como eu me tratei e como eu lido com ela até hoje, apesar de saber que hoje eu não faço um tratamento específico para a depressão. Meu nome é Saulo Segreto e esse é o Caiu o Negócio Aqui. Vem comigo. Opa! Sejam muito bem-vindos. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou uma pessoa que tem uma depressão há muito tempo, ou seja, eu não sou aquelas pessoas que têm o que a gente chama de depressão genética. A minha mãe não tem depressão, meu pai não tem depressão. Isso já é um dado diferente das pessoas que têm uma depressão hereditária, digamos assim. Nem sei se pode usar essa palavra, mas existem pessoas que têm. Então eu não sou esse caso. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada há 16 anos. E na pandemia eu comecei a ter problemas com a minha ansiedade. E eu comecei, na pandemia, a sentir que ela estava piorando muito. Bem no iniciozinho ela já estava bem ruim. E eu comecei a ter muitas crises de ansiedade em sequência. Às vezes eu tinha 5 crises de ansiedade por dia. E as minhas crises de ansiedade, elas não são muito rápidas. Eu tenho essa diferença da ansiedade clássica, sei lá. As minhas crises demoram muito tempo. Eu tenho crise de 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Às vezes eu nem consigo sair totalmente da minha crise. Sempre quando você sai de uma crise de ansiedade, você fica com uma rebordose, como uma ressaca da crise. E eu, às vezes, não saía dessa ressaca. Às vezes eu ficava dias nela. Então, quando as crises começaram a aumentar, eu comecei a perceber que eu comecei a me distanciar da realidade. O que isso quer dizer? Distanciamento da realidade é quando aquilo que acontece ao redor, ele já não te afeta mais. Você vive, as coisas boas e ruins vão acontecendo e nada do que vai acontecendo vai te afetando. Para você ter um exemplo, eu tinha passado pela minha primeira novela na Globo. Eu estava atuando na minha primeira novela na Globo das 9, com a direção do Zé Vilamarim. Estava muito, muito feliz. É quase uma realização de um sonho, né? Você está numa primeira novela Globo das 9, com um elenco incrível. E o meu personagem era pequeno e ele foi ganhando espaço. E eu tinha acabado de receber um roteiro do que ia acontecer com o meu personagem no final da novela. E o meu personagem, de um personagem B, assim, numa trama um pouco lateral da principal, ele tinha ganhado um espaço bom. Iam acontecer coisas muito legais com o personagem, que para mim eram importantes como pessoa, como artista, mas também como pessoa, porque o personagem defendia coisas que iam muito de encontro àquilo que eu gostaria de falar. E a pandemia chegou. E eu perdi tudo isso, porque a gente ficou ali num limbo sem saber se ia voltar, se não ia voltar. Eles foram protelando. Eu tinha acabado de gravar uma cena muito importante do meu personagem, da virada do personagem. E eu estava muito feliz que as cenas estavam chegando. E passado uns 2 ou 3 meses, a gente já estava mal, a pandemia já estava bem intensa, eu já estava tendo muitas crises de ansiedade. E a gente recebeu a notícia de que os personagens mais secundários iam ser cortados. Para você ter uma ideia, essa informação, num dia normal, comum, ia destruir mesmo a minha felicidade, né? Eu ia ficar completamente mal, ia chorar, eu ia ficar agoniado, eu ia perguntar a Deus por que eu estava vivendo aquilo, enfim. A notícia chegou e eu simplesmente não reagi. Eu simplesmente caguei. E aquilo me chamou a atenção porque eu falei, cara, como uma coisa tão importante para mim, como perder uma coisa tão importante para mim, uma oportunidade tão boa como essa, pode não me afetar numa intensidade, pelo menos, compatível com o que está acontecendo. Esse questionamento ficou meio por alto e aí eu fui percebendo que em outros momentos ou em outros lugares da minha vida, essa reação, essa afetação do real estava diminuído. Mas até então eu não percebia que tinha alguma coisa acontecendo. Séria, né? Fui levando até o momento que eu percebi que eu estava completamente alheio ao mundo. Eu acordava com uma sensação ruim, permanecia o dia inteiro com tédio, uma estabilidade emocional ruim. Então não era uma tristeza. Eu não estava me sentindo triste, eu não chorava o dia inteiro. Era uma sensação de tédio emocional, era como se eu estivesse num aquário emocional. Nada do que estava externo a mim me atravessava. Então eu comecei a virar uma linha reta, sem sentimentos muito fortes ou grandes, sobre absolutamente nada.
Eu passei a não ter vontade de fazer as coisas, de levantar ou de procurar alguma coisa legal para fazer. Eu comecei a buscar ajuda. Fui para terapia, fui para a primeira terapeuta e depois de um tempo é que a ideia de que eu estava deprimido foi surgindo. A gente tem uma ideia muito louca do que é a depressão, né? De que a gente vai ficar triste, que a gente vai chorar, que a gente vai ficar mal. E na verdade, para mim, gente, comigo não foi assim. E isso é bom de dizer. A depressão ela bate diferente em todas as pessoas. Em cada pessoa ela vai pegar de um jeito. Comigo foi assim. Um escafandro. Sabe aquela roupa de mergulhador? Que tem um cano aqui que sai por cima o ar, que ele parece uma armadura com a cabeça redonda com vidro aqui? Era essa a sensação que eu tinha, que eu estava dentro de um escafandro e que as coisas passavam meio alheias a mim. Eu dormia nesse lugar, eu acordava nesse lugar. Eu já acordava mal. Eu não tinha variações. Não existia essa variação. Uma coisa que aconteceu que é legal de lembrar é que, no princípio, essas variações foram chegando. Momentos do meu dia eu ficava assim. E isso ia embora. Então, o momento é como se ela estivesse dando uma pista de que ela estava chegando. Mas eu não tinha noção do que era, achava que eram crises, principalmente que a ansiedade, que misturava um pouco. Eu achava que era uma forma de crise de ansiedade que eu não tinha conhecido ainda, porque eu já tive crise de ansiedade de maneiras diferentes. Mas quando ela estabeleceu de fato, quando a depressão chegou de fato, eu entendi. Falei, bom, tem alguma coisa diferente aqui. Procura ajuda de lá, de cá. Até alguém sugerir um psiquiatra. E o mais louco é pensar, tipo, você tem algumas questões quando você fala assim, vou pro psiquiatra. Caraca, vou pro psiquiatra, mano, e aí? Vou ter que tomar remédio. Será que eu tô ficando louco? Será que eu preciso de um psiquiatra? Será que eu não consigo dar jeito com exercício? Não sei o quê. Enfim, se enfrentei todas essas questões. Mas aos poucos, e com conversas, fui encontrando pessoas. E aí tem um dado legal aqui. Tem uma coisa legal para falar que é os profissionais de saúde, ele nem sempre vai dialogar com você de uma maneira eficaz. Existem profissionais que têm uma linha de pensamento e outros que têm outras linhas de pensamento, e você precisa achar aqueles que se adequem a você, que dialoguem. É como se você tivesse no mundo um psiquiatra ou um terapeuta de cada país. Você precisa achar aquele que fale a sua língua, para você entender o que ele quer dizer. E você precisa acreditar e confiar nele. Se você não acredita, não confia, se você entra numa de tipo, não sei se esse cara é bom de verdade, escolhe outro. Vai para outro. E não tenha medo de rodar, não. Isso é bom. Você vai angariando uma predisposição a escolher melhor, ou um conhecimento sobre o tema que é bom. Tentei um psiquiatra, que era o da minha madrasta, e fiquei um mês com ele. E percebi que ele falava de um jeito que não me agradava muito. Eu tinha a sensação de que ele falava comigo como se eu fosse um carro. Ele falava como se ele fosse um mecânico e eu fosse um carro. Que ele ia resolver, que ia apertar o parafuso, que eu ia decolar, e eu falava, ele está me desumanizando aqui. É como se ele não se importasse realmente se eu estava bem de fato. E isso me afastava, mas isso sou eu. Eu prefiro alguém que tenha um contato mais humanizado, que me enxergue mais, que converse comigo. Eu sou essa pessoa, me sinto bem nesse lugar. Tem gente que se adequa a ele. Eu tenho um pai de um amigo meu que vai no mesmo psiquiatra que foi meu primeiro e ele adora. Ele acha o cara incrível. Enfim, pessoas. Não que ele seja ruim. Ele é um bom profissional, mas não para mim. Descobri esse psiquiatra que me indicaram, que a minha acupunturista me indicou. A primeira pergunta que esse psiquiatra me fez foi: quando foi que você desistiu do mundo? Essa pergunta, tipo, explodiu minha cabeça. Completamente. Porque eu não percebi, ou eu não tinha percebido ainda, que em algum lugar eu tinha desistido do mundo. E aí fui analisando com a minha terapeuta um pouco antes da pandemia, um pouco antes da depressão, e fui vendo que isso já estava aparecendo há um bom tempo. Eu já tinha sinais de coisas que normalmente me davam prazer e que passaram a não me dar mais prazer. Então é como se ela fosse vindo. A depressão não é uma gripe que você pega na esquina. A depressão é um processo que vai acontecendo. E ele não é só físico, ele é também físico. Mas acho que a fisicalidade, eu posso estar falando besteira, mas na minha cabeça a fisicalidade é a última coisa que acontece. Primeiro você vai morrendo em alguns aspectos.
tomar remédio. Como é difícil decidir tomar remédio. Como a gente tem ainda um preconceito contra os remédios psiquiátricos. Como a gente vê filme e acha que você tomar remédio, você é louco. Ou quando a gente escuta alguém falar que tomou remédio, ou tomou remédio, e que aquela pessoa tem problema, aquela pessoa é, né? Nossa, ele toma remédio psiquiátrico. Gente, se vocês soubessem a quantidade de gente que toma remédio psiquiátrico e que vocês não sabem, é impressionante. Então, tem um preconceito ainda com o remédio, que é muito grande, e que eu entendo. De uma certa forma, eu entendo. Mas vamos lá. Como eu tomei o primeiro remédio? O primeiro remédio que eu tomei não me fez efeito. E o segundo remédio que eu tomei nesse outro psiquiatra foi um remédio que eles chamam de um remédio mais fraco. Eu sou muito sensível ao remédio. Então eu tomei a menor dose possível. Teve um período de adaptação. Tomei a dose do remédio. E ele me estabilizou num outro lugar. O que isso quer dizer? Quando eu comecei a ter a minha depressão, e essas crises de ansiedade vinham juntas, então, à noite, durante o sono, por exemplo, eu acordava suando e às vezes chorava porque não entendia o que eu estava sentindo. Era como se eu não conseguisse ler os meus próprios sentimentos. É como se eu tivesse desaprendido a minha linguagem própria. Eu não sabia o que eu sentia. Era um sentimento de nada. Era como se eu não tivesse ali. É uma sensação muito ruim de vazio, ou de não pertencimento a si mesmo. É como se você se desconhecesse, é como se você virasse um estranho para você. Então, às vezes, eu acordava de noite suando, coração batendo muito forte, com uma agonia, com uma sensação que eu não sabia explicar de onde vinha, por que vinha. Era uma tristeza misturada com raiva, misturada com agonia, vontade de que acabasse, desespero porque aquilo não passava. E a minha crise de ansiedade tem muito a ver com a velocidade do meu raciocínio. O meu pensamento passou a alcançar velocidades impressionantes. Eu não conseguia mais acompanhar. Era como se eu visse uma televisão que fosse mudando de canal muito rápido. Então eu estava ali e os pensamentos iam passando enlouquecidamente. Eu ficava quase que atônito, assistindo a confusão mental que aquilo me causava. Então, para fazer o tratamento, eu tive que pensar nas duas coisas. Eu tive que pensar em tratar minha depressão com um antidepressivo. E pensar também no ansiolítico que me ajudasse a me acalmar. Eu tive muita dificuldade em aceitar isso tudo. E uma coisa que eu quase não encontrei na internet eram pessoas falando do que acontece quando você toma um remédio. E isso também é muito pessoal, gente, porque cada um reage de uma forma. Tem gente que não reage a determinado tipo de remédio, tem gente que muda de remédio e começa a ter outras reações. Quase todos os remédios têm efeito colateral. Mas não são efeitos colaterais do tipo, vou ter um surto psicótico. Não. Alguns engordam, outros emagrecem, outros você perde a libido. O que eu tomei, por exemplo, foi sertralina. Em mim, eu fiquei com diarreia. Todo o período do tratamento, todo. O meu psiquiatra não acreditava que podia ser da sertralina. E foi. E eu tive diarreia todos os dias enquanto estava tomando o remédio. E a sertralina também tirou a minha libido. Mas tirou mesmo. Ela fez assim, ó, vap! Eu não tinha mais vontade de fazer absolutamente nada. Era como se as outras pessoas ao meu lado fossem pedaços de carne. Eu não tinha essa atração sexual, afetiva, do toque, do tato. Eu perdi completamente. Enquanto eu tomei o remédio, eu perdi completamente. E é bom dizer que volta. Depois, com o tempo, volta. Não é uma coisa definitiva, você não vai perder libido para sempre. Tudo que você toma que é psiquiátrico, os sintomas desaparecem depois que você para de tomar o remédio. A não ser que você tome por muito tempo, e aí tem outras questões envolvidas, e aí vai depender do tratamento ou de como você lida com o tratamento. Então, remédio não vai mudar a tua vida. Não vai, um dos maiores medos de tomar remédio era de eu mudar a minha personalidade, que eu ia virar uma outra pessoa. E sim, a gente tem esse medo, eu entendo. Porque, né, você acha que você vai mudar muito, que aquilo vai controlar teus impulsos, que você vai... Gente, não é assim que funciona. Ele vai mexer numa parte química muito sutil no teu organismo. Vai mudar algumas coisas, mas não vai mudar a maneira que você pensa.
vai te dar uma positividade maior. Os recaptadores de serotonina, que são os remédios mais avançados que a gente tem hoje em dia, como a sertralina, estalopram, enfim, entre outros, eles disponibilizam mais serotonina no organismo. Bom, a serotonina é um neurotransmissor que traz essa sensação, é um dos neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar. E esses remédios, eles trabalham justamente aí. Eles disponibilizam mais serotonina no organismo. 2 lugares que ele é produzido. No cérebro, a serotonina. No cérebro e no intestino. Por isso, hoje em dia, muitas pesquisas e muitos tratamentos para a depressão envolvem alimentação e trato intestinal. Porque o nosso intestino é tido hoje como o nosso segundo cérebro. E é bom pensar nisso. Beleza? Então, remédio dá medo, eu sei. Tem algumas complicações que vão durante o processo, eu sei. Mas não deixe de tomar. Tem um período de adaptação de 15 dias, tem um processo de desmame quando acaba o tratamento. O processo tem que ser no mínimo de 6 meses. Então, vai tomar o remédio? Espera fazer efeito. Espera alguma coisa acontecer, alguma coisa mudar para você achar ou se desesperar com medo daquilo não estar fazendo efeito. O seu psiquiatra vai saber mais sobre isso do que você. O remédio mudou a minha vida. Eu comecei a ficar estável positivamente, ou neutramente, digamos assim. Antes era uma sensação ruim, era uma sensação estranha. Depois eu simplesmente comecei a ficar de boa, tranquilo. Não estava bom, não estava ruim também, estava ok. Enquanto eu estabilizei essa agonia, esses pensamentos ruins sobre o que vai ser, o que eu vou fazer da minha vida, a vontade que eu tinha às vezes de que alguma coisa acontecesse para aquilo acabar, enquanto isso passou, que o remédio trouxe essa estabilidade, aí entrou o tratamento psicológico, a terapia. E é onde uma coisa ajuda na outra. Não adianta tomar remédio se não fizer terapia. E não adianta fazer terapia quando você está muito mal e precisa tomar remédio e não tomar o remédio. Entendeu? O remédio ele vai te dar uma estabilidade emocional, mas você precisa trabalhar a cabeça para entender o porquê você está assim, por que você chegou nesse lugar, por que você se levou para esse lugar e como ter forças para sair dele. Não dá para fazer um sem o outro. Não tava bom não, gente. Eu não tava felizão. Eu não fui dessas... Tem gente que toma e fica ótimo. Parece que sempre que agora quer viver tomando remédio. Eu não fui assim. Eu tomei e fiquei ainda neutro. E nessa neutralidade eu encontrei espaço para construir uma mentalidade saudável ou nova sobre mim mesmo. Então aí entrou o processo terapêutico. E aí eu comecei a trabalhar por que eu estava assim, o que estava acontecendo, da onde eu vinha, para onde eu estava indo, o que eu queria da minha vida, por que eu ficava mal, por que eu desisti do mundo. Isso tudo foi entrando no meu processo terapêutico. E um processo foi ajudando o outro. Não foi separado. Uma das coisas que me ajudou muito foi ler bastante sobre o tema, pesquisar bastante, ver bastante depoimento e aprender táticas ou técnicas que me fizessem lutar. Uma coisa que eu entendi é que dentro do processo de depressão, você não pode desistir de si mesmo. Não é um processo que vai se resolver como uma vacina. Não é um processo que vai se resolver como uma vacina, um remédio que você vai tomar. Não é isso. Não é um creme que você vai passar para alergia e isso vai melhorar a tua pele. Não é assim que funciona. A depressão ela exige de você uma dedicação. E o que eu fazia muito era fazer coisas que eu sabia que iam me fazer bem, mas que eu não sentia um prazer imediato. Então é como se eu estivesse investindo a longo prazo na minha saúde mental. Eu sabia que exercitar-me ia me fazer bem. Não naquela hora. Eu não ia ficar felizão de ter feito exercício. Eu não ia ficar felizão daqui a uma semana de estar todo dia fazendo exercício. Mas eu sei que em algum momento, eu sabia disso porque eu li, eu sabia que em algum momento isso ia fazer diferença. E foi isso que eu fui fazendo. Investindo em pequenas atitudes, em pequenos processos que eu sabia que a longo prazo iam me beneficiar. Então, esse investimento, ele tem que ser feito. Não vai dar vontade de fazer exercício, gente. Não vai dar vontade de sair da cama. Não vai dar vontade de tomar banho. Não vai dar vontade de tomar café. Não vai dar vontade. Não vai. Mas você faz, racionalmente. Você força o seu corpo a fazer o que você tem que fazer. Então eu forçava a levantar, a tomar banho, a cozinhar para mim,
a fazer chá, a buscar filmes que eu queria ver, propor a mim mesmo coisas que talvez fossem divertidas em algum dia e que daquela hora não estava sendo, mas eu tinha que fazer. Então, eu me obrigava, de uma certa forma, a me proporcionar momentos que eu sabia que ia ser bom para mim. Caminhar na praia, mergulhar no mar, dar uma volta na natureza, falar com amigos, encontrar amigos que às vezes eu não queria encontrar. E dentro dessa dinâmica de exercitar, de explorar possibilidades, eu fui encontrando uma linha saudável daquilo que eu queria, que eu precisava e de quando eu não queria também. De dizer não para aquilo que eu realmente não estava interessado. Então, eu não preciso ver determinadas pessoas em determinados momentos. Eu não preciso fazer isso em determinados momentos se eu não quero fazer. Se eu não estou bem para fazer. Se eu não estou me sentindo bem, eu vou embora. E tudo bem. Vamos ficar chateados. Azar. Eu tenho muito mais comprometimento comigo mesmo do que com a opinião das pessoas hoje em dia. Então, todo esse processo de tomar o remédio, estabilizar, fazer terapia, aprender a lidar com a minha vida social e particular, foi um processo longo, demorado, e não é da noite para o dia, gente. O processo de recuperação da depressão, ele é lento. Ele é muito lento. É muito aos poucos. Eu lembro que eu ligava para um amigo meu que tinha tido há uns 3 anos atrás, e ele falava, Saulo, acredita. Acredita no processo. Ele vai melhorar. Vai passar. E isso é uma coisa que vocês têm que alimentar. Vai passar. Vai passar. Mas você precisa dedicar-se a isso. Você precisa tomar os remédios direito. Você precisa fazer exercício. Você precisa se motivar. Você precisa se estimular. Você precisa lutar por você. E aí é que entra a maior dificuldade da depressão para mim. Porque a gente está acostumado a fazer as coisas porque tem vontade de, né? Parece que a emoção, esse bichinho que está dentro da gente, ai, que vontade de comer um doce, ai, que vontade de ir na praia, ai, que vontade de tomar uma cerveja, ele desaparece. E o que você faz quando você não tem esse impulso? E aí é que entra a sabedoria. Tipo, você tem o seu lado racional que diz para você, você não vai ter prazer agora, mas vai te fazer bem. Faz. Faz. Dá uma volta. Sabe? Vê teus amigos. Faz exercício. 20 minutos. Faz. E essa dedicação faz toda a diferença. Toda a diferença. E conforme você vai melhorando, os sintomas eles vão se desintegrando. A depressão, ela chega, no meu caso, chegou como um grande bolo de um monte de coisa. E aos poucos, na terapia, eu fui desintegrando em pequenos bolinhos. E aí eu fui entendendo que essa sensação vinha desse bolo, essa sensação vinha desse bolo. O medo, o desespero, a agonia, as perguntas. Cada bolo era muito diverso e muito diferente. Cada um deles me dava problemas ou questões diferentes. E separando os problemas, nomeando os problemas, eu consegui digerir aos poucos cada um. E essa que é a parte legal. Porque você começa a entender muito mais sobre si mesmo. Eu tomei 6 meses de remédio. Eu decidi parar de tomar o remédio porque, infelizmente, a sertralina estava me dando um efeito. Como eu disse, eu sou muito sensível ao remédio. A sertralina estava me dando um efeito rebote de pessoas que tomam há muito tempo. Eu estava tendo uma anulação emocional. Muito parecida com aquela do início, mas estável. Eu não estava mal, mas eu não estava bem também. Eu não me permitia mais ficar bem. Eu ficava neutro. E nada me afetava para mal nem para bom. É como se eu fosse um robozinho. Eu fui ficando meio apático. Não estava mal, mas estava apático. Eu falei, cara, eu acho que eu já estou bem, já estou preparado para passar dessa fase. E aí, junto com o meu psiquiatra, a gente discutiu e a gente foi tirando. Nesse período de tirar o remédio, dá ruim, gente. Dá ruim porque o seu corpo precisa organizar essa química dentro dele. Tem uma descompensação química aí dentro. E aí eu comecei a ter crises diferentes. Eu comecei a ter muitos, o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Meu pensamento ele realmente disparava. E eu comecei a ficar muito tenso com isso. Então eu comecei a tomar remédio para ansiedade, mais remédio para ansiedade.
E aos poucos eu fui entendendo como lidar com isso. E aos poucos eu fui entendendo como fazer, dar chance para isso aparecer e passar. Ter calma, ter paciência comigo mesmo. Deu aquela desestabilizada no início do processo do desmame do remédio. Eu insisti, eu não tive medo, eu falei, não vou voltar para tomar remédio. Eu já sei que eu já estou bem em alguns lugares, eu já consigo fazer sozinho. Então o remédio é uma bengala até você sentir que está forte o suficiente para andar. É como você torce um pé, você luxou, tornozelo. Você vai engessar, vai botar a tala, vai pegar a bengala, vai começar a andar. Vai começar uma hora você fala assim, já estou forte, já consigo andar. Tira tudo, começa a andar, dói. Ainda dói. Mas você insiste. Você fala assim, não, vou andar com essa dorzinha aqui, daqui a pouco eu estou bem. É exatamente isso, só que emocionalmente. Entendeu? Então eu diria que durante 1 ano e meio eu tive em tratamento para depressão. Ah, Saulo, você está curado? Eu me sinto curado. As pessoas não gostam muito de falar que depressão tem cura. Depressão tem cura? Tem. Eu não me sinto mais nem perto daquilo que eu tinha. O que minha terapeuta fala que eu acho muito legal é que quando você conhece o inferno, você não vai voltar dele igual. Não tem como você passar por experiências e apagar as experiências da tua vida. Isso vai mexer com você. Isso vai mexer com a tua cabeça, com a tua maneira de ver o mundo. Tua tristeza vai ser um pouco diferente, tua melancolia. Você vai ter um medo de cair naquele lugar de novo que você não tinha, porque você não conhecia. Então tudo isso vai mexer com você. Mas não quer dizer que você está deprimido ainda. Entendeu? Para mim tem uma grande diferença. Eu ainda me sinto no processo de recuperação, eu ainda sinto que eu não estou completamente livre dessa melancolia, eu ainda não sinto um prazer enorme em viver. Mas de uma certa forma eu acredito que eu estou um pouco mais realista, sabe assim? Eu lido comigo de uma maneira mais realista, mais honesta. E eu estou deprimido? Não. Mas eu também não sou um inebriado da vida, sabe? Eu busco esse lugar. E para isso eu busco olhar a vida de uma maneira mais positiva. Isso fez muita diferença. Eu percebi que eu era uma pessoa que era muito pessimista. Como isso te afeta? Como que maduramente você pode fazer os processos dolorosos da vida serem mais tranquilos? É você não se apegar tanto às dificuldades, às dores, para ser uma pessoa mais otimista, ou ver a vida por um olhar mais positivo. Cara, tipo, meu Deus, tudo dá errado, tudo acontece dá errado, tudo que eu tento dá errado. Eu acho que eu ainda tenho muito disso em mim. Tem mesmo. E é porque é um processo longo, foi um processo longo construindo esse lugar. Então é um processo longo, talvez, para desconstruir. Mas hoje eu estou bem melhor. Bem melhor, não se compara. Eu durmo bem, não tenho mais as crises de ansiedade que eu tinha. A minha ansiedade melhorou muito. Então, tipo, eu ainda tenho crises de ansiedade que estão completamente mais sutis e muito diferentes das que eram. Eu raramente, acho que eu quase nunca mais tenho crise de pânico, por exemplo, porque eu descobri em mim uma maneira de lidar comigo impressionante. Eu tenho agora uma força de controle, não é nem de controle, mas é uma resiliência emocional e uma resiliência ao caos interno que é muito grande. Eu posso estar aqui dentro, pode estar um caos, a minha cabeça às vezes ficava assim, quando eu via muita informação, a minha cabeça fazia e eu ficava em pânico, assim, eu ficava meio que congelado. Eu aprendi a lidar isso com naturalidade, lidar com isso com naturalidade. E isso fez de mim uma pessoa mais forte, mais centrada. Eu ainda venho tentando ganhar outros espaços internos. Ainda venho tentando buscar outros prazeres na minha vida, descobrir novos prazeres. Eu acho que isso é um processo de vida também. A gente não pode ser tão passivo assim com os acontecimentos da vida. Durante o processo de desmame ou quando você tira o remédio, tem recaídas. Como eu falei, né? Não é fácil. Você tem dias que não vão estar bem e você acha realmente que você voltou para aquele lugar. Mas aí você tem que aprender a desenvolver em si mesmo a capacidade de discernir e fazer as suas escolhas, junto com o seu psiquiatra e seu terapeuta, obviamente. Mas faça as suas escolhas por você. Você não é tão passivo nesse processo, muito pelo contrário.
Você precisa ser ativo no processo de trabalhar com a sua depressão, lidar com ela e entender os seus limites. Esticar alguns deles. Eu fazia muito isso comigo. Eu vou ver até onde eu aguento. Eu vou ver até onde vai. Mas a partir daqui eu posso... Quando começava a ficar ruim, eu falava, ó, aqui eu já não tô aguentando, eu preciso mexer aqui. Preciso mexer nessa rotina, eu acho que esse remédio tá pouco, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo. Então tem essas coisas que você tem que aprender a lidar com. E as recaídas vão acontecer, porque a tua química do corpo está desbalanceada. E você precisa aprender a lidar com essa instabilidade. E isso é uma sabedoria e um conhecimento que você tem que adquirir. Ninguém vai te ensinar a lidar com você mesmo. A reconhecer em si mesmo as questões, as dificuldades, os momentos ruins, os momentos bons. Gente, eu tenho uma gata que é a gata mais calma do mundo. Ela nunca brinca, nunca corre, nunca. Desde o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, ela tá com um capiroto no corpo, girando por essa casa. E eu não sei porquê. Então, gente, o que me deu motivação para continuar eram as mudanças diárias. E os amigos que já passaram por isso. Então, familiares, amigos que já passaram por esse processo que você conhece bem, abusa deles. A gente fica com medo, né? De estar sendo um fardo para as pessoas. De estar sendo difícil. E isso também é uma administração chata. Porque você vai ter que, em algum momento, abrir mão dela e dizer, eu preciso agora. Eu preciso agora ser chato. Eu preciso agora pedir mais, talvez, do que as pessoas queiram dar. Porque eu não posso pensar que, além de tudo isso que eu estou lidando com, eu ainda tenho que pensar se as pessoas estão chateadas de ter que me dar atenção. Eu lembro que numa das minhas crises, estava dormindo e eu acordei muito mal. E acho que não sei quem estava dormindo mal, que olhou para mim e falou, o que foi agora? A pessoa estava meio dormindo e não entendeu exatamente o que estava acontecendo, ou falou a primeira coisa que veio, sem filtro, e aquilo me bateu. E eu fiquei pensando assim, caralho, o que foi agora? A pessoa não aguenta mais. Mas essas pessoas também têm momento de estafa. Elas também cansam, elas também querem te ver bem, elas também querem, e às vezes cansa mesmo, e tudo bem. A pessoa também não precisa ser perfeita, a pessoa não precisa ser o homem de ferro que fica ali com você, tipo, te dando tudo que você precisa. E isso também tem que ser administrado. Mas em algum lugar você tem que abrir mão desse medo de incomodar. Porque nesse momento você vai estar precisando mesmo de ajuda. Então, busca ajuda, não só na terapia, na psiquiatria, amigos que já passaram por isso ou que passam por isso. Se ninguém do teu lado quer falar sobre isso, vai para a internet e procura grupo de ajuda. Isso ajuda muito. Porque ou você ouve histórias que te confortam. Muito daquele conforto que eu tive foi de um amigo meu que passou pelo mesmo processo que eu, que tomou o mesmo remédio que eu, e eu ligava para ele às vezes uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que ele mora fora. Eu falava, eu tô sentindo isso, 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 isso. Ele falava, Saulo, é normal, vai passar. Fica assim, daqui a pouco melhora, um dia de cada vez, vai vivendo. Porque ele sabia que era um processo lento e que eu, junto com a minha ansiedade, estava querendo apressar. E não tem como apressar essas coisas, porque é lento mesmo. Então, não desiste. Faz tudo direitinho. Luta por você. Se dedica a você. Se ama nesse lugar. Se dedique a amor. Se empenhe em se fazer bem. E não se sinta vítima dos próprios sentimentos, emoções, sensações. Não fique passivo em frente a elas. Elas vão estar ali, mas você pode dialogar com elas, trocar com elas. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou melhor, ou hoje eu não estou muito bem, hoje já fiquei mal de novo. E não desespera quando não estiver bem. Quando você tiver uma semana boa e na outra semana caiu. Putz, calma. A minha recuperação teve um pouco disso. Eu ficava bem 2 dias e voltava a ficar mal 5. Aí ficava bem 3 dias e voltava a ficar mal uma semana. Então tem essa variação que, apesar de parecer que não está melhorando, se você for parar para pensar direitinho, você fala, cara, os meus dias bons estão aumentando. Os meus dias de positividade ou de mais tranquilidade estão ficando maiores. Então vai chegar um momento que você vai estar 7 dias bons e vai ter uma crise. E aí você vai ter mais 7 dias bons e 2 dias de crise. Mas é longo o processo. Então não se apresse a ficar bem. Uma coisa que precisa entender é, sua vida precisa mudar. Algo na maneira que você está vivendo ou estava vivendo te levou para esse lugar interno, né? Não é que você pegou depressão. Ah, peguei depressão. Não é isso. É um caminho que você fez internamente, mental,
que te levou por muito tempo a esse desbalanço químico. Onde é que eu mexi internamente que me fez ficar assim? Então você precisa entender que esse lugar que você visita, que é a depressão que eu chamo de inferno, ele vai estar sempre ali. Mas você aprendeu a caminhar por ele, com ele, sobre ele. Ele não vai sumir, não vai desaparecer. Não, você não vai se tornar uma pessoa incrível. Tem gente que eu acho que acontece isso. Então, quando as pessoas pensam, tem cura. Para mim tem. Mas eu ainda vou levar uns anos para entender isso. Tem cura no sentido de tirar do buraco que você tá. Os remédios fazem isso muito bem. Então, tipo, você não vai ficar mal como você tá agora, por exemplo. Se você tá mal agora, você não vai ficar mal como você tá agora. Não vai. Você pode não ficar 100%, eu queria ser como eu era. Tinha muito isso. Queria ser como eu era antes. Você fica bem, fica tranquilo, mas você ganha uma outra cor. Toda experiência te modifica de alguma forma. Você nunca vai ser a mesma pessoa. Um filho te modifica, um parceiro te modifica, um trabalho te modifica, uma doença te modifica. Então são experiências que a gente vai vivendo e vai se transformando. E a depressão também é uma experiência que traz muitas coisas positivas. É doloroso, é um processo ruim, mas dá para aprender muita coisa com ela. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês melhorem para todo mundo que está passando por isso. Melhorem. Para quem tem amigos, parentes que está aqui, porque, meu amigo tem, ou minha filha tem, eu recebo muitas mensagens falando isso. Paciência, tempo e dedicação. Não desiste. Vai passar. Prometo para você que vai passar. Mas faz tudo que estiver ao seu alcance para se melhorar. Medita, faz yoga, corre na praia, corre no bosque, na rua, faz exercício em casa, faz HIIT, tudo. Toma remédio, vai na terapia. Tudo bem? Então, fica por aqui. Se inscreve no canal, tem um botãozinho não sei aonde aqui. Aqui ainda vai ter muito conteúdo legal, então não perde, não fica por fora. Tem entrevista com pessoas, tem saúde mental, tem dicas de arte, tem meus shorts de humor, tem meu canal no Instagram também que é sobre humor. Então, fica à vontade, sinta-se em casa e seja sempre muito bem-vindo aqui. Tá bom? Não se esquece de se inscrever. Um beijo!